Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aguardando algumas pessoas entrarem na sala. Nós já temos aqui um número expressivo de pessoas participando. Pessoal, a gente sempre pede para quem já estiver aqui ir escrevendo no chat da onde vocês vieram, qual é a agência ou a empresa, qual é o estado que vocês falam, até para testar aqui o chat, para ver se está tudo certo. Então, estamos aqui. Ótimo. Bom, agora a gente tem um note taker no chat. Mas, pessoal, que não for robô, por favor, escrevam aí no chat de onde vocês estão falando, que para a gente é super bacana ter essa informação. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do ABAP no Ar. Eu sou a Mariana Pagnoni, sou diretora executiva da ABAP. Luiz, se puder colocar e ir mudando para mim, pode passar um slide? Pronto, assim fica mais fácil. Eu vou acompanhar vocês nesse webinar esta manhã. Temos aqui a presença ilustre de três grandes palestrantes que eu já vou apresentar. Mas primeiro eu queria apresentar um pouco da ABAP. Aí, Luiz, se puder passar mais um. Né? Para quem não sabe, né, a ABAP ela mudou de nome. Né? Ela era antes a Agência Brasileira desculpa, a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, e agora ela passa a ser o espaço de articulação coletiva do ecossistema publicitário. E para explicar um pouquinho dessa mudança, ela representa um movimento que a ABAP fez, né, de se adaptar às mudanças do mercado, que torna a ABAP uma associação mais plural, aberta à participação de empresas de diferentes perfis, atuação, que participam de todo o nosso ecossistema de comunicação. Então, vocês vão ver agências, por exemplo, de marketing de influência, agências de e-commerce, agências até digital, se for o caso, mas agora a gente sabe que o escopo das agências aumentou. Então, desde agências grandes a pequenas, assim como agências de todo o Brasil, a ABAP, ela recebe a todos, tá? Então, vale dizer também, né, que a ABAP está sempre comprometida com essas iniciativas que beneficiem a todos, né, todos do mercado, tanto as associadas quanto ao mercado total, né, como a gente está aqui com o webinar aberto, né, para fortalecer o setor na sustentabilidade das agências, né? Contando um pouquinho só da ABAP também, a ABAP existe há 75 anos, né? E ela representa essas agências e empresas de comunicação. A gente atua, né? Principalmente pensando na sustentabilidade do mercado publicitário, pensando nesse futuro das empresas. Então, várias iniciativas que vocês forem ver, inclusive a gente acabou de lançar aqui uma pesquisa da Deloitte, a Carol vai mandar depois o link para vocês no final do... Carol é a nossa braço direito aqui, vai mandar no final aqui do nosso webinar, para vocês acessarem esse material. É o nosso último lançamento, mas antes disso a gente lançou a nossa campanha de 75 anos, que eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para vocês. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas todo mundo usa. Não é assim uma cerveja que desce redondo, mas pode ter mil e uma utilidades. É uma energia que dá gosto, que te dá asas e que desperta o tigre em você. Porque, afinal, nós somos mamíferos. Dá pra contar a história da propaganda brasileira só com propaganda. A BAP, Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, há 75 anos evoluindo junto com a propaganda no Brasil. Obrigada. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre a BAP. Então, eu agradeço a presença de todos vocês hoje aqui e principalmente dos nossos três convidados, né? Juliana Buquerque do CONAR, o Luiz Fiorese da FUSE e a Tabata, que é da Uminicom. Vou contar um pouquinho aqui da bio de cada um. A Ju Albuquerque, ela é vice-presidente executiva do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, é advogada e mestre em Direitos Difusos e Coletivos e pós-graduada em Direito Constitucional. E ela é especialista em regulamentação da publicidade online, direito das comunicações e autorregulamentação.
Pouca coisa, né, Ju? E o Luiz é diretor-geral da Fuse Brasil, agência global de esportes e entretenimento da Omnicom Media Group. O Luiz também é diretor do nosso GT da BAPEN, o GT de apostas esportivas que temos aqui dentro, e com quase 20 anos de experiência em publicidade e marketing esportivo, foi também diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, onde viveu e testemunhou a chegada das bets no cenário esportivo brasileiro. E a Tabata Souza, que aqui é a nossa ferinha também jurídica, gerente jurídica da Omnicom Media Group e advogado especialista em entretenimento, propriedade intelectual e mídia. Então, hoje, nós estamos aqui para falarem de publicidade de apostas, né? A gente sabe que esse tema tem estado muito, né, ativo na mídia, existem muitos assuntos que estão sendo falados sobre ele, mas hoje, né, eu gostaria de pedir a todos que entendessem que vamos fazer um webinar, né, específico para esse tema de publicidade, né? Como um webinar ABAP, né, e a ABAP que promove boas práticas da publicidade brasileira, hoje a gente não vai tocar nesses pontos, né, da influência das bets no âmbito social, né, a questão toda da CPI das bets, a gente vai focar mesmo no que é o nosso trabalho, né, como uma entidade que trata de publicidade brasileira, para entender esse panorama atual das apostas e como fazer uma publicidade, uma propaganda responsável, tá? Então, o microfone de vocês, por enquanto, está mutado para evitar ruídos, mas vocês podem se comunicar pelo chat ou tem um íconezinho, né, de dúvidas, de perguntas e respostas. Esse webinar está sendo gravado também para avisar todos vocês, né? Tem muita gente que pergunta se vai estar disponibilizado. A gente disponibiliza para todos os participantes o link dele depois e vai ficar no nosso YouTube. E aí, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu queria aqui, junto com a Juliana, rapidamente esclarecer, né, falar um pouquinho sobre os dois órgãos de autorregulamentação do mercado, que é o SEMP e o CONAR, são os dois principais, né? Para que fique clara a responsabilidade de cada um dentro do nosso ecossistema. Então, o SEMP, que hoje é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, ele tem como propósito zelar pelas relações ético-comerciais do mercado publicitário. Então, tudo que se pensa na parte comercial, negociação do mercado, é com o SEMP, né, que a gente que a gente fala, né, que a gente conversa. E o SEMP estabelece normas e práticas éticas também para as relações entre anunciante, agências de publicidade, veículos e plataformas, né, que são os 4 pilares ali do SEMP. E, além disso, ele faz uma certificação da qualificação técnica das agências, né? Toda agência precisa ter uma estrutura técnica que o SEMP averigua, verifica, né? Além disso, o SEMP tem as normas padrão, né? Que eu acho que é um documento que muita gente conhece, que faz essa autorregulação do mercado e está em conformidade com a legislação e é reconhecida, né, pela legislação. E sobre o CONAR, eu deixo aqui, já que eu tenho a presença da Ju, deixo a Ju aqui para explicar um pouco resumidamente, sobre o que o CONAR trata, né, qual a responsabilidade. Bom dia, Mari, bom dia a todos, todas. Obrigada, primeiro convite, o assunto é importante. E um prazer falar aqui também nesse ano de comemoração da ABAP, 75 anos. A gente sabe que as agências são espírito, né, da comunicação comercial. Então, é um prazer falar aqui com quem faz acontecer. Super Obrigada, Ju. importante. E foi, inclusive, a fundadora do CONAR, em 1980. O CONAR cuida do conteúdo da publicidade, então a autorregulação daquilo que pode ou não pode, né, dos compromissos socioambientais de toda a cadeia publicitária, minimizando a necessidade de restrição legislativa diante, né, desse compromisso assumido pelos próprios participantes das cadeias de criação, anunciante agência, de divulgação, veículo e plataforma. O CONAR, então, também tem um código, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que se baseia num código internacional, um standard global, parte do princípio do cumprimento da legislação, com algumas regras, e aplica todas essas regras ao conteúdo da publicidade.
tem essa formação das cadeias publicitárias também, anunciantes, agências, veículos e plataformas. E, em breve, resumo é isso: é uma entidade sem fins lucrativos, formada pelo setor publicitário, para aplicar essas regras éticas da publicidade aos anúncios divulgados. Acho que também não vou. Vários aqui conhecem, estou vendo aqui até participantes que integram o Conar, uma honra. Adriana, que inclusive fez parte do GT Apostas e no Conar e viu nascer essas regras que inclusive acabaram norteando a regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é o regulador da atividade. Então, Adriana, obrigada, já vi aí. Adriana tem, assim, todos, inclusive, Mari, até um spoiler para o próximos, também no GT Sustentabilidade, que a gente está falando das regras contra o greenwashing, tem a participação brilhante da ABAP, que faz a diferença, coloca, olha, como que é a criação dos anúncios, então, como que essa regra encaixa ali no que os criativos fazem, então isso tem sido, assim, fundamental, essa participação e interação entre as entidades. Bacana, Vamos falar um Ju. pouco de apostas, então. Acho que é só legal isso que você citou um pouco mais profundamente, né? Nós temos participação de representantes da ABAP, tanto no SEMP quanto no CONAR, trabalhando todas essas questões, né, que temos falado aqui. A Ju comentou agora de sustentabilidade, e a ABAP é uma das fundadoras também do SEMP, como bem observado pela Ju, né? Também a ABAP é uma fundadora do CONAR. Então, pessoal, aqui para não me alongar muito, vou agradecer e volto no final. E, Luiz, agora a palavra com você. Obrigadão, Ju. Obrigado pela explicação. Valeu, muito obrigado, Mari. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar por aqui. Ju, mais uma vez, um prazer estar contigo. Doutora Tabata também. Carol, obrigado por todo o suporte até agora. E para começar, eu acho que tem uma visão que eu acho que é super importante a gente trazer aqui, né? Que é uma distinção quando a gente fala desse mercado de apostas esportivas, né? Primeiro, existe um território, quando a gente fala de aposta e focada dentro do esporte, que hoje está muito melhor estabelecida, como a gente sabe, né? São as bets que acabam abordando o entretenimento, a diversão, tendo o foco nas apostas esportivas dentro dos esportes, né? Nesse momento, trabalhando de maneira regulamentada, em parte, obviamente, do mercado. A gente, obviamente, e o CONAR, especialmente, tem observado que ainda existem muitas empresas trabalhando fora da regulamentação, e isso, sem dúvida nenhuma, nos preocupa bastante, e isso acaba acontecendo, em sua maior parte, para esses dois tópicos, o segundo e o terceiro, quando a gente fala de cassino online e de influenciadores, que são temas, sem dúvida alguma, muito mais delicados, né? Primeiro, os cassinos online, porque, sem dúvida nenhuma, primeiro eles falam de jogos de azar. Hoje, no Brasil, a nossa regulamentação não necessariamente prevê cassinos atuando por aqui. Então, quando a gente fala de jogos e cassinos, sempre deixa muita margem para discussão. E como a gente tem acompanhado, sem dúvida nenhuma, o papel dos influenciadores no momento da divulgação dessas casas, né? A gente não precisa nem dizer, e fica muito claro isso pelo tamanho do Brasil, né? O tamanho do nosso país, que rapidamente construiu uma relevância muito grande em nível global quando o assunto é bet. E isso acontece, primeiro, não somente por conta do tamanho do Brasil, mas também por ser um mercado novo em relação a isso, né? De um jeito ou de outro, quando a gente fala, olhando para o mercado de apostas esportivas, quando você ia no passado, era muito comum a gente ouvir nas lutas de boxe
que tal lutador, o Mike Tyson estava pagando tanto, o Holyfield outro valor. Então, esse mercado de apostas sempre foi muito melhor e está estabelecido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa há algum tempo. Então, o Brasil sempre foi, por seu tamanho, uma potência em relação a isso, e óbvio, com a chegada efetivamente das casas de aposta aqui no Brasil, ele tomou uma relevância absurda, e hoje o Brasil está consolidado como o terceiro maior mercado do mundo, né? Atrás apenas da Inglaterra e dos Estados Unidos, certamente países pioneiros em relação a isso, né? E com números que mostram que apenas no primeiro trimestre do ano de 2025, calculou-se que os apostadores movimentaram até 30 bilhões, desculpa, por mês em bets. Então, sem dúvida nenhuma, isso mostra o tamanho e o que movimenta dentro desse território. E quando a gente fala em relação ao tráfego mundial, atualmente o Brasil já é o país que mais acessa a plataformas de apostas esportivas no mundo, né? Apenas nesse primeiro trimestre, com 5 bilhões de acesso. E aqui a gente traz as três principais, um recorte dos números das três principais casas em relação a acessos nesses 3 primeiros semestres. Aqui, eu acho que é algo que, sem dúvida nenhuma, deve pautar muito da nossa conversa, né? E eu até vou convidar a doutora Tabata para dizer isso, mas do meu lado, para mim fica muito claro que essa lacuna de 4 anos e meio que a gente teve entre a legalização das casas de aposta aqui no Brasil até o início da regulamentação, né, em julho de 2023, o que criou certamente a maior parte dos problemas com os quais a gente está vivendo agora. Eu brinco que eu fui realmente testemunha da chegada das casas de aposta aqui no Brasil. Como a Mari falou, fui diretor de um grande clube brasileiro, da primeira divisão, onde, em abril de 2018, eu já tinha propostas de casas de aposta, e era algo que, dentro da cabeça do conselho do clube, naquela época, era totalmente impossível, era um absurdo a gente pensar em ter uma marca de aposta estampando o uniforme do clube, algo que já acontecia em outros países, era algo já muito, muito natural. E você faz um recorte de um ano depois, basicamente, metade dos clubes brasileiros já tinham alguma casa estampada em seus uniformes. Então, eu queria convidar a doutora Tabata para falar um pouco mais sobre isso, por favor. Bom dia, pessoal. Sobre a regulamentação, acho que é importante a gente entender antes até mesmo de 2018. Em 2024, eu fui num evento Big Sigma, que é referente a iGame e bets, e eu conversei com uma pessoa do mercado, que ela falou assim, as bets, elas não estão em 2017, 2016 no Brasil, elas já vieram, tem estudos de 10 anos. Então, é muito difícil a regulamentação conseguir seguir com a atividade na mesma velocidade. Então, normalmente, a atividade ela já começa, a regulamentação vem na sequência. Em 2018, vem a estrutura da legislação com alguns balizadores, só que a gente também tem o efeito pandemia. A prioridade do governo ficou em outros tipos de medida, em arrecadação de valores, e esse assunto ficou parado realmente. E a regulamentação em si, a legislação em si, ela não conseguiria regulamentar totalmente. Então, faltava, dentro do Ministério da Economia, indicar quem seria o órgão, como seria o passo a passo dessa homologação, dessa outorga dessas empresas, quais exigências que a gente teria, quais seriam os órgãos complementares para
para atender junto com a legislação. Então, foi um período de muito estudo. Claro que dentro desse limbo de 4 anos, muita coisa aconteceu, sem fiscalização, sem ter agentes sérios no mercado, mas assim, é o que a atividade que a gente tinha na época. Então, um caminho que a gente enxerga hoje das bets é da legalização, da regulamentação e educação e monitoramento. Quando a gente fala de, será que vai pegar ou será que não vai pegar? A legislação ela já existe, a regulamentação ela já existe, e já tem regras de homologação dessas empresas. Então, tem pessoas que estão aqui no nosso webinar que já são do mercado, que já trabalham com bets, outras não, que são de agências, mas que não têm toda essa vivência do mercado. Então, a legislação em si, não existe esse ponto de a publicidade ela vai ser regulamentada ou não vai ser regulamentada. A publicidade já está regulamentada. O que a gente tem hoje de separação de bets ilegais ou não legais ou ilegais, é dela atender todos os crivos para que assim a Secretaria de Prêmios e Apostas outorgue a autorização para ela, para a utilização de marcas por um período mediante pagamento. Então, tem todos os critérios aqui de ter uma pessoa no Brasil, de ter experiência no setor, de ser uma pessoa jurídica com administração no país, de ter vedações também. E esse órgão, antes, ele atingia e atendia promoções comerciais. Ele foi estruturado e reestruturado para atender esse nível muito maior agora das bets. Em 2023, a gente estava falando que o governo iria arrecadar uma cerca de 3 bilhões só com a outorga. Isso não aconteceu porque nem todas as empresas que atuavam com bets, elas foram outorgadas e elas foram validadas. Então, essa taxa única de 30 milhões, ela vai conceder a utilização por 5 anos de 3 marcas. Se a Bet quiser utilizar uma outorga adicional, ela precisa pagar esse valor e seguir todo o trâmite dentro do Ministério da Fazenda. No site do Ministério da Fazenda, depois a Mari acho que vai indicar o link, você consegue identificar quais são as empresas que são consideradas bets legalizadas. O domínio de bet também ele vai ter um final como .bet. Então, essas empresas elas passaram por uma autorização, tiveram um crivo e assim elas são consideradas legalizadas no Brasil. Deixa eu passar. Aqui eu deixei um quadradinho para quem quiser depois tirar foto, acho que a apresentação também vai ser enviada, do que fazer e do que não fazer dentro da publicidade. Hoje é o que a gente tem de legislação? Tem a legislação da própria BET, a gente tem a autorregulamentação e um anexo 10 do CONAR, que a Ju depois vai comentar com maiores detalhes, e alguns pontos do que fazer e do que não fazer. Dentro a gente precisa ter identificação publicitária, veracidade das informações, não atender bets como se fosse um investimento, falar sobre jogo responsável, não direcionamento para crianças e adolescentes, advertência padronizada, o jogue com responsabilidade, essa nomenclatura também ela tem sido discutida se é a melhor nomenclatura para se jogue com responsabilidade. E esse é o cenário que a gente tem hoje de publicidade e das bets. Ju, pode passar. Agora, bom, obrigada, Luiz e doutora Tabata, foi super completa, né? Acho que a gente tem essa perspectiva que trouxe de tempo, de demora também da regulação e do crescimento da atividade, portanto, não regulada, e agora esse esforço para mover para o setor regulado. Queria aqui colocar uma coisa que para a gente tem tocado bastante, essa ideia de que as apostas é uma atividade que é nova no país, apesar de já ter existido antes, como foi mencionado, mas ela não era regular. Então, a partir de 2018, vem uma lei que fala da possibilidade da exploração em âmbito privado. Antes, a gente só tinha as loterias regularmente, né, as loterias estaduais ou federais, e agora a gente tem a possibilidade de apostas exploradas pelo setor privado.
Isso representou, claro, um crescimento que a gente vê. Isso representou também um volume publicitário que todos estão, né, constatando, e, ao mesmo tempo, uma crítica intensa, porque é uma atividade que causa impacto no consumidor. Então, eu acho que isso tem que ser, assim, o centro da divulgação, entender que para o consumidor aquilo tem um impacto financeiro, tem um impacto físico, e tem uma expectativa que ele ainda não sabe bem no que ele está engajando. Então, é super importante que o criativo, que quem vai conceber essas mensagens, entenda o que ele está apresentando para o público. Aí, o primeiro ponto, o que ele está apresentando para o público? A gente até discutiu isso no GT, que foi feito no CONAR. Não vou fazer o histórico, mas agradecendo novamente a Adriana, que está aqui na sala, a Adriana Daton, é também presidente da primeira Câmara do Conselho de Ética do CONAR. Foi feito um grupo de trabalhos, a gente estudou, junto com todo o setor, todas as cadeias, fez o comparativo internacional e das regras. Primeira coisa, o que é a aposta? Então, a aposta é uma atividade que depende total ou parcialmente da sorte ou do azar, como depende da perspectiva que se quiser colocar. O que significa isso? Que não existe resultado certo. Ou seja, não enriquece, não está pagando a plataforma, não tem mega ganho. O oposto disso, existe uma probabilidade de perda financeira do consumidor. Então, assim, isso não pode ser apresentado como solução, não pode ser apresentado como enriquecimento, como rendimento. Ele tem que ser apresentado como um entretenimento de risco, que você pode ganhar ou perder. Essa é o centro daquilo que vai ser apresentado. Depois tem alguns cuidados recomendados. A minha tela ficou um pouquinho manchada. Não sei se está aparecendo A minha manchado para também, você. Ju. Bom, o que a Tabata colocou? Quais são as regras principais? Então, primeiro, essa regra geral de entender o que é atividade, entender o impacto dela, informar de forma correta para o consumidor para tomar a opção. Então, a veracidade, né? Você apresentar como assim é. Depois, a identificação publicitária, porque foi mencionado aqui. Por ser uma atividade regulada, ela está condicionada à autorização por autoridade competente. Existe a autorização federal, que tem a lista federal, existe também as autorizações estaduais. Isso adiciona complexidade, sim, mas isso está no Supremo, inclusive, e hoje você tem um ambiente de admissão das licenças federais e da licença estadual. Elas podem divulgar também por já entendimento do Supremo em todo o território nacional, porém, as estaduais só podem operar dentro da circunscrição do Estado. Então, uma loteria de um Estado não pode anunciar de forma nacional, a gente não tem limite estadual de publicidade, ainda bem que seria uma complexidade a mais, mas ela só pode operar, o apostador tem que estar dentro dos limites do Estado. O federal é BET-BR, a autorização federal tem que ter o domínio BET-BR, as estaduais ainda não está uniformizado o domínio, mas existe já uma legislação, uma lista federal, as listas estaduais e uma discussão para a unificação da lista para saber qual pode e qual não pode. Esse é o primeiro ponto. Então, o anunciante tem que estar identificado como alguém que está autorizado a explorar essa atividade no país. Se não tiver autorizado, ou nível federal ou estadual, é ilegal. E esse é o primeiro grande divisão, porque a gente vê ainda muita quantidade de divulgação de bet ilegal e que já está proibido pela regulamentação em vigor. E aí você ter a identificação do anunciante é justamente a possibilidade de ter um respaldo ao consumidor. Então, não só a identificação, mas tem que ter o endereço de contato. Então, se ele tem algum problema durante o engajamento nas apostas, isso acontece bastante, a questão dos saques, você tem ali um anunciante que é responsável, que está debaixo da legislação nacional. Você fala com alguém que está regular no país. Depois, o outro ponto que é assim, fundamental é a proteção da criança e adolescente. Então,
é proibido para menores de 18, não pode praticar as apostas, consequentemente, não pode ser alvo da publicidade, ele não pode ser protagonista e nem destinatário da publicidade do segmento. E como que isso é feito? Por meio de uma série de regras de restrição de conteúdo e de destinação. Ali os influenciadores mirins, que teve uma tendência inicial, não pode, isso é assim uma infração que acho que o mercado precisa rechaçar também para a proteção das crianças. Tem uma série de restrições etárias, bloqueios, age gate, que precisam ser aplicados. Isso precisa ser demonstrado, não sei se vocês estão acompanhando toda a discussão de proteção à criança no ambiente digital, e o mercado pode apresentar essa resposta com instrumentos robustos, demonstrando que a criança não é alvo da publicidade desse segmento, é um produto restrito. As frases de advertência, o jogo responsável, que aí tem uma série de regras, porque a gente sabe também que existe, inerente à própria atividade, essa dimensão de continuidade, então a pessoa joga uma, duas vezes, mas existe a total importância de que isso tenha uma autocontenção, um limite. Existe, inclusive na regulamentação, os bloqueios, os alertas, os avisos por engajamento excessivo. Isso é super importante para a pessoa não ter o risco de perder o patrimônio inteiro rapidamente, porque especialmente as apostas em jogo online têm um dinamismo maior, as apostas esportivas têm essa cadência que estão realmente em função do calendário aí dos campeonatos. Mas existe essa preocupação com o apostador para que ele tenha um limite e que ele entenda que aquilo causa um impacto financeiro e também até psicológico no engajamento excessivo. Então, não pode ser apresentado nenhum comportamento irresponsável de praticar apostas exageradamente, de praticar apostas em estado de alteração de sentidos. Isso a gente já tem visto em alguns anúncios, isso também já tem sido objeto de vários casos no CONAR, que demonstram um comportamento aí que não seria o responsável e o consumidor de posse de toda a razão para a tomada de uma decisão que causa impactos para ele. Então, a gente tem uma série de princípios de jogo responsável que acho que a gente precisa muito difundir para que essa atividade seja apresentada de forma correta e responsável pelo setor. E depois as frases de advertência, por fim, que são duas, é a frase de restrição etária, né, ficar muito claro que é proibido para menores, e a frase de impacto do de jogo, que tem várias frases alternativas, mas a que tem sido eleita é o jogue com responsabilidade, inclusive com algumas críticas, e a possibilidade aí que já existe de rotacionar essa frase, tem várias outras sugeridas. Essas são as regras, a gente se esforçou para simplificar o quadro, colocar esses 5 princípios de apresentação verdadeira, identificação publicitária, jogo responsável, proteção de crianças e adolescentes, informação sobre impacto. Esses são os princípios que os criativos precisam conhecer quando vão anunciar para o setor e precisa estar refletido nos anúncios. A gente tem aí uma quantidade grande de divulgação ainda que não está dentro, né, da conformidade, um esforço para aumentar, acho que já tem um passo, né, porque aqueles que são regulares já estão comprometidos com toda essa regulamentação, então acho que agora é um esforço maior ainda de aplicação dessas regras e demonstração disso, porque a gente sabe, hoje eu acabei de receber aqui outro relatório de projeto de lei, essas propostas de restrição até banimento, e nesse projeto agora estão até falando de restrição horária para rede social, eu não sei como funciona isso, assim, depois eu preciso até entender o que o relator desse PL está articulando, mas muitas vezes são soluções que têm uma configuração difícil, né, na realidade da criação publicitária, e aí, assim, o setor sendo proativo, né, no cumprimento dessas regras, isso vai contribuir não só para esse setor, mas como para todos os outros. A gente tem um ponto mais sensível também de divulgação por influenciador, que acredito que reúna aí dois assuntos
não só do momento, mas que são uma realidade do setor publicitário pelo volume, especialmente no Brasil. Então é isso, assim, eu fico feliz de falar que, não sei, acho que agora tem uma continuidade, mas as regras básicas são essas são as regras que já partem da legislação vigente. Então, existe aí um arcabouço e uma síntese disso por meio desses princípios. Valeu, Ju. Então, seguindo aqui, já indo para o fim aqui do nosso conteúdo, até para a gente poder conversar um pouco, né? Acho um pouco uma análise do porquê que, de um jeito ou de outro, as bets caíram nas graças dos brasileiros, né? É, a gente sabe que o esporte é algo que permeia a vida de boa parte dos brasileiros, né? Quase 75% dos brasileiros acompanham, de alguma maneira, algum esporte de uma maneira regular. E o futebol, a gente sabe muito bem que é a paixão do Brasil, com quase 150 milhões de fãs. Agora sim, e por ser essa paixão nacional, no perfil do brasileiro sempre teve a questão de você se considerar um especialista, né? Se a gente abrir qualquer programa focado em futebol, a gente sabe que esse provavelmente é a matriz que nos permeia. E isso acabou criando uma mentalidade, quando a gente olha para as apostas esportivas, que foi quem primeiro chegou aqui no Brasil, né? Criou-se essa mentalidade de por que não apostar em algo que eu entendo pra caramba e eu posso ganhar dinheiro, né? E indo nessa direção, obviamente, as casas de aposta detectaram que o esporte seria e o entretenimento, né, a grande porta de entrada para isso, e desde a autorização em 2018, a propaganda e especialmente o patrocínio, a gente não pode esquecer que hoje, provavelmente, quase 90% dos clubes brasileiros da Série A e da Série B são patrocinados por alguma casa de aposta esportiva, com pequenas exceções, como o Cuiabá, o Operário e o Remo, né? E estima-se que só em patrocínio seja algo que movimentou entre os 40 times da Série A e da Série B mais de R$ 1 bilhão. E eu acho que aqui tem um recorte super interessante, que não é uma tendência exclusiva para o Brasil, né? Quando a gente olha para o mundo, em um estudo recente que analisou 234 equipes das 12 principais ligas de futebol no mundo, a gente detecta que 27%, quase 30% dos clubes dessas 12 principais competições são patrocinadas no mundo por alguma casa de aposta esportiva. E isso mostra muito a relevância quando você vai para o segundo setor que aparece dentro dessa pesquisa, que são as instituições financeiras, né, com 15%, ou seja, quase metade do tamanho do que significa as casas de apostas. E quando você vai para o terceiro, então, que é telecomunicações, com 5%. Então, sem dúvida nenhuma, o esporte certamente a principal ferramenta que essas empresas usam como divulgação. E já olhando também na frente, por exemplo, a Premier League conversa hoje em dia sobre a retirada dos patrocínios de casa esportiva na frente das camisas. Desculpa. Isso dentro de uma realidade de um mercado saudável e de uma liga absolutamente madura,
é algo que já é conversado também. Então, indo para uma conclusão aqui, né? Existem muitas oportunidades em relação ao mercado de aposta esportiva, mas como a Ju e a doutora Tabata, é muito importante o cuidado em saber comunicar, né? Como a gente mostrou ali logo depois daquela timeline, a gente passou pela legalização, a gente está vivendo a regulamentação, e eu estou bastante seguro que nós estamos no momento mesmo da educação, né? Onde educando o público e educando também as casas a como trabalhar dentro das normas que as leis indicam. Ah, Existe essa questão de apostas e cassino, que é importante estabelecer-se uma separação, uma vez que um é um mercado muito organizado, e quando a gente olha para a questão dos cassinos, é algo que, como a gente falou, é bastante delicado aqui no Brasil, e a questão da fiscalização, como o trabalho que o CONAR brilhantemente faz, uma vez que o mercado está crescendo num ritmo absolutamente acelerado, e a fiscalização é algo que é fundamental. E é fundamental principalmente para as casas que estão trabalhando direito, né? A gente não pode esquecer que muitas dessas empresas são grandes empresas globais, com capital aberto, e para elas é importante também que as empresas dentro do mercado regulado trabalhem da mesma maneira, né? Então, quando você vê, principalmente nessa parte de cassinos e influenciadores, um trabalho que está absolutamente por baixo do que manda as regras, eu tenho certeza que isso é algo que preocupa também a essas grandes empresas. É isso. Obrigada, Luiz. Pessoal, eu queria pedir para vocês escreverem no chat as perguntas que vocês têm. Queria agradecer os três aqui, Tabata, Juliana e Luiz, pela toda a explanação. Acho que vale aqui só uma opinião aqui um pouco ABAP, né? Acho que como vocês puderam ver, a gente está aqui para reconhecer que existe uma legislação, né? E que a Justiça regulamenta e autoriza a publicidade e propaganda das casas de apostas, as casas, lógico, né? Que foram homologadas, como a gente falou, né? Para terem atividades aqui no Brasil. Então, aqui o objetivo não é a gente estimular ninguém a fazer nada ilegal, muito pelo contrário, eu acho que é fazer uma publicidade legal e responsável dentro do que a lei prevê e dentro do que o CONAR aceita, como foi muito bem falado, né? E eu acho que é super interessante também, né? Só que acrescentando o que a doutora Tabata falou, para quem ainda não conhece, entrar no site do Ministério da Fazenda, porque pelo menos a lista, né? Depois vocês me complementem aqui, mas a lista das empresas, das casas de apostas que estão autorizadas, estão nesse link. A Carol vai mandar aqui o link para vocês. Mas é interessante que lá vocês conseguem conferir toda essa regulamentação. Muita coisa do que a gente acha que não tem na lei, na verdade, já está incluída, né? Falta, às vezes, muitas vezes, colocar em prática, inclusive o que o Luiz acabou de falar, que é a questão da fiscalização, né? Depois, até Ju, se você puder comentar um pouquinho mais enquanto chegam aqui as perguntas, ou quem quiser levantar a mão também, a gente libera o microfone. Mas a ideia é que a gente também entender, né, o que acontece com as empresas que não se regularizam, como é que a Secretaria de Prêmios e Apostas, que é quem está vinculada ao Ministério da Fazenda, né, mas é quem é responsável por fiscalizar, qual a capacidade, né, que ela tem tido operacional, né, de fiscalização a combate a essa ilegalidade, né? Eu acho que é sempre também uma questão que fica, né? A gente sabe que talvez esteja
tendo bem feito, né? O que a gente já está, o que está autorizado, mas fica aquela zona cinzenta, né? De muitas que não estão autorizadas. Não sei se alguém gostaria de falar sobre isso, Ju, talvez, ou Sim, Tabata. acho que precisa falar, assim, a gente tem um quadro normativo, né, como foi mencionado aqui, então você tem a legislação, tem a autorregulação, as regras estão aí, assim, um esforço para, inclusive, a simplificação dessas regras de publicidade, que estão ali muito claras, mas a gente vê aí um grande volume fora, né? Justamente, acredito até que tenha sido isso, o desafio de ter crescido tão rápido e tão amplamente de forma desregulada e agora mover para o ambiente regulado. Então, hoje já existe uma proibição da divulgação de sites não autorizados. Aí, assim, esse link tem a lista dos autorizados nacionais. Você tem também a admissão dos autorizados estaduais. E hoje, assim, existe a discussão para ter um sistema nacional de apostas. E aí todos os nacional, a esfera federal e a esfera estadual, todos vão estar ali num ambiente único para ter uma lista centralizada, mas hoje não existe. Então, é necessário ver a lista estadual, a lista federal e as listas estaduais. A fiscalização disso, o que que acontece? Pela cronologia da regulamentação, ela ficou vigente plenamente a partir de 1º de janeiro desse ano. Então, a gente tem aí menos de 6 meses de plena regulamentação. Mas ela já existe sim. Então, a gente já tem uma coordenação, a gente já tem. A Adriana sabe, o Conselho de Ética tem analisado diversos casos, nos casos como, por exemplo, apostas e criança, influenciador mirim é liminar, né? Então, tem canal de denúncia para isso. Isso realmente é o pior, né? Que acho que o setor não pode também aceitar isso. A gente sabe que os que são sérios, os que estão regulares, não fazem, mas tem uma quantidade de até sites ilegais que eventualmente não ficam muito longe do cumprimento das regras. Então, isso existe um esforço para a remoção de tudo isso. Justamente para não ter uma generalização, né? De olhar e falar, olha, tá tudo errado e colocar no mesmo pacote quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Mas existe aí um desafio à frente, que eu acho que o setor precisa ajudar, e ele começa, com certeza, como o Luiz falou, por educação. Então, precisa conhecer a atividade, conhecer as regras para divulgar corretamente, entender essa responsabilidade social que existe na divulgação disso. É regular? É regular. Foi autorizado pela legislação? Foi autorizado. Pode ser anunciado? Sim. Mas existe uma série de cuidados para que você considere a sua audiência. E esses cuidados estão ali descritos. A gente tem várias estratégias de fiscalização. Eu acredito que essa fiscalização só vai aumentar, né? E o que eu trago aqui, assim, o ponto que eu queria colocar e que até todo mundo gostaria de ouvir é a questão dos influenciadores, porque a gente sabe que é uma cauda longa, né? E que tem um desafio de como. E a gente teve, por exemplo, nesse ano todas as nossas denúncias de sites ilegais anunciados eram neste formato de publicidade de influenciador, que é uma publicidade orgânica, não tem espaço pago, né? O influenciador faz, e como melhorar esse ambiente. Tá? Existe uma série de estratégias. A BAP tem falado com as agências de influenciadores. A gente precisa trazer essa cauda longa, porque esse efeito de generalização prejudica o próprio mercado regular, né? Porque é uma concorrência até desleal com aquele que faz tudo fora da regra e uma divulgação impactante, mas totalmente ilegal. Tem já, né, toda essa estratégia, essa abordagem de fiscalização, e existe previsto na legislação, inclusive na regulamentação, a portaria de sanções e autuações da Secretaria de Prêmios e Apostas, estabelece multa de 50 mil a 2 bilhões para quem divulgar apostas não autorizadas no país. Então, já tem aí uma série de elementos de dissuasão para essa infração,
mas a gente precisa ter esse esforço maior de alcançar todos e trazer os influenciadores para um ambiente de maior qualidade e regularidade dos anúncios. Então, assim, as ideias, como a autorregulação, surgem do próprio setor. Acho que esse é o ponto sensível hoje. Claro que tem várias discussões de vários outros aspectos, mas se for para colocar um elemento principal, a fiscalização é importante, sim. E Mari, ela está sendo realizada com tecnologia agora e com estratégia. A secretaria também está estruturando isso. E aí a gente vai ver, né, se vai ter uma autuação aí de como que vai funcionar, porque tem os grandes influenciadores e tem aqui os nano, né? Então, Copa do Mundo está aí o ano que vem, a divulgação só vai aumentar, mas é importante que ela aumente de uma forma responsável. Ana Ju, obrigada. É, eu vou aqui só passar para uma pergunta, para a gente poder ter tempo de responder. O Joalisson, ele pergunta se existe ou se pretende instituir alguma maneira de fazer verificação prévia das campanhas publicitárias para bets, sejam em peças ou em planejamentos, antes de enviar para verificação direta do SPA. E aí ele cita o exemplo, mais ou menos como o Meta fazia, né, a leitura de 2080 nas peças de anúncio. Ele falou que encontrou já algumas dificuldades montando campanhas para bets por falta de detalhamento quanto a termos e expressões que podem ser usadas, por exemplo. Podem e não podem, né? Esses detalhamentos estão na lei, onde que ele poderia dar uma olhada. Agora, sobre a questão de fazer uma verificação prévia, né? Seria no, imagino que ele está perguntando se seria no CONAR ou, né, na ABAP. Na ABAP não tem, porque a gente não trabalha com isso especificamente. O conteúdo é CONAR mesmo. Não sei, Ju, se você tem comentários. A gente tem um sistema acho que a doutora Tabata até já conhece isso, a gente tem um sistema constitucional de tratamento da publicidade dentro do direito de liberdade de expressão e a vedação ao controle prévio. Então, isso é um ponto importante. Existe na Constituição Federal um reconhecimento da publicidade como um direito até fundamental de expressão comercial, sem o controle prévio, mas com responsabilização. Então, o que significa isso? E a gente tem essa diferença em alguns países. A gente não tem aqui uma necessidade vinculativa de ter uma autorização prévia. Significa que o sistema hoje o anunciante, a agência, eles são livres para divulgar a publicidade, porém eles respondem pelo teor da publicidade depois. O que existe previamente é uma orientação. Então, eu não posso, ninguém pode, antes de um anúncio, falar isso não pode, né? É categórico. Você pode falar, olha, essa regra, o anúncio é esse, pode resvalar nessa regra, você pode estar em risco de infração e você pode adotar elementos de mitigação. Essa orientação prévia é fornecida pelo CONAR aos associados. Nos outros países, dos outros CONARes, ela é chamada de copy advice, e o CONAR tem também uma orientação prévia não vinculativa. Acho que isso pode, né? Isso pode ser apresentado, e é importante mesmo, até super bom esse cuidado de pensar antes, né? É o que se estimula. Respira, pensa, verifica o impacto na audiência. A gente sabe que tem pontos, por exemplo, que a secretaria coloca, né? A apresentação do prêmio em si. Até para promoções, eles falam, não pode, você vai fazer uma promoção, porque as promoções também estão debaixo da mesma secretaria de prêmios e apostas. Aí eles falam, olha, você não pode mostrar dinheiro, porque não pode premiar assim. Então, você tem que mostrar outra forma, outra dramatização ali que apresente o prêmio, mas não com o dinheiro. Então, as apostas, por exemplo, você pode mostrar uma pessoa cheia de carro, de todos aqueles sinais de luxo e enriquecimento, contanto que não leve a erro atribuindo essa condição à prática das apostas. Então, assim, tem vários detalhes, de fato, no anúncio que podem fazer diferença, e esses momentos é para a gente discutir isso, né? Quais são esses detalhes? Tem aí um ponto da regulamentação também que eu acho que
que leva a dúvida a questão do call to action, né? Então, você tem vários elementos ali, a gente estimula assim que tenha essa preocupação, e o CONAR tem essa possibilidade de fazer essa orientação prévia não vinculativa do conteúdo de anúncios. E a gente faz, em algumas épocas, isso é bem intenso, a gente fazia bastante com relação ao infantil, e agora, claro, por ser uma atividade de impacto, é possível, sim. E eu acho também que no anexo 10 do CONAR ele vai encontrar, assim, expressões do que pode ou não ser utilizado. Agora, depende também, por exemplo, se você vai veicular essa campanha em algum veículo e o próprio veículo ele já tenha um enxoval de regras. Pode ser que, por exemplo, a Globo tenha algumas restrições do que pode ou não pode em determinada campanha, ou se você vai vincular isso no placement, por exemplo, o Big Brother também vem com algumas regras, então acho que entender se essa proibição seria dentro de autorregulamentação do CONAR ou do próprio veículo. Acho que esse é um ponto também. Até, Tabata, eu acho que assim, essas regras são convergentes, né? Assim, em geral, o que os veículos e plataformas são estimulados a fazer é a adoção de um quadro consistente e único de regras dos and don'ts, uniformizado, que é a legislação, a autorregulação. Então, inclusive porque esses próprios setores participaram e produziram essas regras, né? Então, eles são aderentes e acredito até que exista ali uma recomendação de seguir essas. E tem na jurisprudência do CONAR, a gente teve mais de 70 casos julgados, todos os casos estão no site, uma série de balizas ali, né? Por exemplo, o bônus. O bônus foi uma coisa super discutida, que estava ali divulgado. Teve uma nota técnica, né, da Senacom falando da proibição, a legislação fala da proibição de bônus e vantagens prévias, então isso já foi muito falado também. Existe ali, a Secretaria admite a possibilidade de algumas mecânicas intercorrentes de vantagens, mas não prévias, né, para fidelização, para retenção dos clientes, né, para que não tenha uma migração para outra, até uma prática de concorrência regular, mas a vantagem prévia, tá, e o bônus prévio, o welcome bônus, não estão admitidos pela legislação, e já vários casos sobre isso. Outra questão também que a gente tem, né, a divulgação, tem uma restrição para divulgar em escolas, universidades e locais de atendimento médico. Então, a mídia out of home, que eventualmente tem equipamentos nesses espaços, não pode divulgar nesses espaços a publicidade de apostas e, consequentemente, você não pode também retratar nos anúncios a divulgação em escola ou em local de atendimento médico. Então, já tem uma jurisprudência também para isso, associando as apostas ou ao ambiente de frequência de menores ou ao tratamento, né, médico, às terapias médicas, aí também tem uma jurisprudência grande, que é bem interessante. Vocês vão ver ali os casos concretos que foram objeto de queixa e analisados. Falando nisso, né, também aqui o Andrei, se a gente tem mais uns minutinhos, se alguém puder ficar aqui, eu agradeço. O Andrei Calderini pergunta exatamente por aí, Ju, saindo um pouco, né, das reclamações que são de publicidade por influenciadores e casas que são irregulares, ele queria entender quais são assim, a maior incidência de reclamações que o CONAR tem recebido das bets, mas das bets que são, né, regulamentadas, né? Eu acho que a gente tem algumas ondas, assim, a questão do bônus veio bastante, porque até a gente sabe que existe a necessidade de um parâmetro único. Então, se a gente vai questionar bônus, a gente tem que questionar em todos, porque isso é um elemento concorrencial. Então, teve ali um momento de bônus em que teve uma recomendação ali da Senacom, diante de uma previsão legal, e o CONAR também já vinha recebendo, assim, uma leva de bônus. Em termos de gravidade, de escala de gravidade, sem dúvida é a questão da criança e do adolescente. Então, a gente tem ali uma modulação, não é simples, tá? Eu peço muita atenção para entender essa modulação, porque
o esporte, às vezes, vai retratar pessoas menores de idade, porque estão participando de equipes mistas. Mas aí ele não pode ser retratado como protagonista do anúncio, praticando apostas. Então, se vai retratar um time inteiro e tem um outro jogador menor, porque a lei do esporte ela determina a partir de 16 anos pode ser profissional, então tem nas equipes mistas isso. Não tem uma vedação de associar as apostas a essa modalidade. Existe a vedação para as categorias de base, júniores, mas não para as equipes mistas. Então, não pode ser apresentado com enfoque um menor. A gente já teve vários casos de divulgação, chama a atenção dos clubes também, que divulgam, às vezes, os patrocínios, essas ações, a importância, e aí é um cuidado que não é intrusivo e bane a divulgação e a mecânica do patrocínio, que a gente entende que é um fomento ao esporte, que tem toda aí uma importância do esporte como direito fundamental, como paixão nacional, tudo isso. Não existe restrição ao patrocínio, mas ele precisa ser feito de uma forma responsável, entendendo que a criança não pode protagonizar esse tipo de mensagem. Então, vedação de materiais que vão ser destinados ao uso infantil, por exemplo, a camisa infantil do time não pode ter a marca da aposta. Então, tem uma série de cuidados ali. Com certeza, com relação à criança e adolescente, acredito que esse seja o principal, tanto aparecendo nos anúncios, a gente até se admite uma apresentação incidental, porque se vai, por exemplo, filmar um estádio, você pode até ter na torcida. Então, a participação incidental é algo que reconhece a viabilidade da regulação, de ter ali uma possibilidade de um quadro maior, ter a participação ou em equipe mista ou em torcida, a incidental, a apresentação não, quanto possível, não caracterizada de pessoa menor de 18, mas os protagonistas do anúncio precisam parecer maiores de 21 anos. E eu acho que o segundo ponto, além da proteção da criança e do adolescente, que realmente assim, é uma evocação para que o setor se mobilize, entenda todas as ferramentas de proteção, adote e até apresente, porque isso está em discussão. Vocês vão ver, assim, nas próximas semanas, a discussão da proteção da criança no ambiente digital não vai parar e tem um papel aqui fundamental. E o outro ponto é o ganho certo, né? As pessoas, assim, as primeiras queixas que a gente recebeu, uma cadeia de queixa, falou que eu ia ganhar, não ganhei, fiz Pix de 200, 300, 500, perdi tudo, porque as pessoas estavam na expectativa de que elas teriam um retorno certo. E isso não é o correto nas apostas. Não seria aposta se fosse ganho certo. Ela tem esse fator risco. Isso tem que ser informado. Olha, você pode ganhar. É uma diferença sutil, mas é verdadeira e precisa ser informada. Não vai ganhar automático. Então, quando você fala mega ganho, tá pagando, vai ganhar, não está certo. Quando você fala pode ganhar, coloca o risco de perda, vem se divertir, né? As apostas são engajamento no esporte. Aí está apresentado correto. Né? É uma sutileza, é difícil às vezes, porque existe essa até concorrencial, né? Essa necessidade de se expor mais, de apresentar ali a atividade como algo positivo, algo atraente para o consumidor, mas o ganho certo não ocorre, né? E isso é uma informação que precisa ser assim apresentada. Acho que esses são os dois pontos, Mari, ganho certo e proteção de criança. O ganho certo que não é certo, né? A vedação ao ganho certo. Obrigada, Ju. A Adri está com a mãozinha levantada. Então, Adri, Carol, acho que você consegue liberar aí o microfone da Adri? Já estou liberada. Obrigada. Ei, Ju, ei, Mari, gente. Eu acho também que além desses aspectos específicos que dizem respeito à Beth, eu acho que tem dois pontos que eu acho que a gente precisa deixar bem claro, que primeiro, o código como um todo e a ética publicitária é premissa para qualquer anúncio em qualquer segmento. Então,
quando a gente conhece o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, você já entende qual que é o espírito e a recomendação e a direção que a publicidade deve ter, né? Tem sempre que ser honesta, verdadeira, ostensiva, né? Então, acho que em que pese a gente ter questões bastante específicas como essas que você salientou, Ju, que é essa coisa do não pode prometer ganho certo e tem que ter um cuidado adicional em não deixar menores de 21 anos protagonizarem o comercial. Eu acho que todo o mais segue o mesmo espírito dos demais artigos, capítulos, enfim, e orientações do SEBAC. Agora, o que eu acho que também a gente tem que ter bastante atenção é que a entrada dos jogos online na última hora, dentro dessa regulamentação, tornou a compreensão disso muito complicada, porque toda discussão vinha sendo feita em cima das apostas esportivas e, no finalzinho da aprovação, abarcou-se os cassinos online. Então, é isso que deixa a gente mais confuso do que precisaria ou deveríamos estar, né? Porque a gente não está só falando dos jogos de futebol ou de qualquer outra modalidade. Quando a gente vai acompanhar a discussão no Congresso, o que mobiliza a atenção é o tigrinho, é o aviãozinho, e não era isso, e o nosso ecossistema estava mais estruturado e ele é mais profissional nessas frentes, né? Então, acho que todo mundo que está no mercado tem que também ter bastante atenção para entender a hora que a conversa resvala para uma outra coisa que não é esse time aqui de profissionais que estão interessados e discutindo e querendo fazer a coisa certa. Eu acho que isso gera uma confusão que deixa difícil para as pessoas entenderem do que está se tratando, afinal de contas. Bacana. Obrigada, Adri. Eu até acho que é legal. Eu vou mandar aqui, estou mandando aqui no chat para quem não tem acesso ainda, né, ou nunca leu o código, né, que você citou do CONAR. Então, eu acho que assim, é o que a Ju sempre fala, né, tem o bom senso também, né, dentro de todas as regras, né, a gente tem o bom senso e a responsabilidade, que não é só uma responsabilidade para o consumidor, é uma responsabilidade que a própria empresa e a própria agência de publicidade precisa ter, né, ao se comunicar com um consumidor final, para você não estimulá-lo a entrar em caminhos equivocados, né? Obrigada, Adri, pela contribuição. Tabata e Luiz, vocês gostariam de complementar mais alguma coisa? Não, eu acho importantíssimo o que a Adriana trouxe, porque é isso mesmo. Às vezes a pessoa ela vai ter um olhar quando assistindo algum comercial, algo no sentido, achando que só a aposta de cota fixa, aquela que existe o jogo, ela é legalizada e que tudo que é cassino online é irregular, o que não é uma verdade. O nome cassino não aparece na lei, só que jogos online aparecem. E a tradução de jogo online é basicamente cassino, porque ele fala de jogo com resultado incerto, com numeradores randômicos. Então, tudo isso abre um leque muito grande no sentido do que vai ser autorizado ou não, é o que vai passar pelo crivo da SPA, vai ter uma certificação de jogo, e aí sim, depois do pagamento da outorga, ele seria legalizado, como se o ilegal ele não pagasse os valores para o governo e o legal ele pagasse os valores para o governo. Então, quando a gente fala de CPI, de cassinos, fica um pouco complexo defender a pressão que está se criando na CPI, sendo que a própria legislação tem abertura para isso. Então, claro que a gente precisa de um cenário saudável, que é os dois pontos que a Juliana falou, que é proteção à criança, e não incluir a questão das bets como um investimento de dinheiro, porém, o cenário muda quando a gente coloca jogo online. E um desse ponto, Adriana, dentro
da página da Fazenda, eles colocam perguntas frequentes. E tem uma aba escrito assim, ó, jogo online. E tem uma pergunta que fala assim, a portaria dos jogos online libera o jogo do Tigrinho? E a resposta, eu vi isso ontem, ela falava assim, a portaria não libera ou proíbe nenhum jogo online especificamente, estabelece regras do quais os jogos poderão ser certificados. Então, a gente já está passando por isso, né? A sua pergunta já é a resposta. Se a Ju quiser complementar, Ju, fica à vontade. É isso, né? Existe aí, de fato, o jogo online agregou complexidade, porque até a dúvida, né, sobre quais podem, quais não podem, e aí a regra que fala que é cota fixa, então um valor que você sabe o quanto vai ganhar no momento da aposta, essa mecânica que foi autorizada pela legislação, a Secretaria de Prêmios e Apostas tem certificadoras para falar quais são os permitidos e, inclusive, analisar ali se as mecânicas estão regulares. Então, já tem sim uma regulação disso, uma regulamentação, só que existe o que a gente vai pensar ali para frente, uma questão ali dos jogos e o impacto nas crianças, porque esses jogos online, a mecânica deles usa muitos recursos de animação que existe, a gente tem já queixas de que isso atrai a atenção de crianças e jovens, mas ele é inerente ao produto. Então, como que isso vai ser balanceado? Acho que tem que ter elementos de mitigação. Então, se você vai usar uma peça publicitária cheia de recursos de animação, de personagens ali, de heróis, de personagens que são mesmo, o Papai Noel, o Homem-Aranha, quaisquer que sejam os personagens, até licenciados ou não, isso tem que ter uma análise de impacto. Se você for fazendo uma mídia que tenha uma divulgação muito ampla para o público em geral, é importante que tenha ali um cuidado maior para não atrair a atenção desse público que não é o alvo, e inclusive é proibido de ser o alvo da publicidade do segmento. Então, isso sim, isso com certeza agregou essa complexidade, essa crítica até que a gente vê, porque como divulgar um produto que inerentemente vai ter alguns elementos ali que podem despertar a atenção tanto de adulto quanto de criança, mas que aos olhos de todos tem um destaque maior, atrai bastante criança. Então é aí que é a necessidade do setor estabelecer as próprias regras. Isso tudo está. A Secretaria de Prêmios e Apostas tem uma regulação que ela fala das políticas internas. Então, tudo isso precisa ser bem organizado, que a gente vai falar de volume, todo mundo vai trabalhar com volume. Volume de investimento, que bom, volume de publicidade. E aí, essas políticas internas vão ajudar para você não ter que ficar toda hora fazendo uma revisão. Falar, olha, não pode isso, não pode isso. Se você vai fazendo uma mídia assim, num formato amplo, tem que ter um cuidado maior com esse público alcançado. Você vai fazendo uma mídia específica ali dentro numa área que já está protegida por gate etário, aí você tem uma liberdade maior de uso de todos os seus elementos ali do jogo, que inclusive é o próprio produto anunciado. Então, acho que esse é o ambiente. Eu entendo de um lado a complexidade, mas eu também acho que existe ali um quadro simplificado de regras que já precisam ser cumpridas, né? Acho que toda essa dúvida e complexidade trouxe isso, mas as regras estão aí, estão vigentes. A proibição da criança e do adolescente, desde a sanção da lei em dezembro de 2023, está vigente. Isso precisa ser adotado. A gente vê que tem o setor inteiro tem a preocupação com essa responsabilidade, eles sabem que isso também é sustentabilidade do setor, porque assim a discussão não para das críticas, então que seja divulgado de forma responsável nesses aspectos, especialmente quando você reúne dois elementos ali de maior polêmica, que é criança, elemento desse universo e divulgação ampla. Bacana. Ju, obrigada. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Luiz, eu vou encerrar aqui, então eu queria saber só se você tem mais algum comentário. Não? Não, da minha parte é isso. Mais uma vez, só tenho que agradecer pela oportunidade de estar junto com vocês. Ju, sempre estar ao seu lado é uma aula, é um prazer e uma aula. Então,
Agradeço demais por você ter estado aqui com a gente também. E doutora Tabata, idem. Né? A doutora Tabata me dá aula sobre esse tema diariamente, então eu já estou um pouco mais acostumado. Mas foi muito bom estar com vocês. Mari, eu vou deixar aqui no chat depois também o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, tenha alguma dúvida, precise de alguma coisa, eu estou totalmente à disposição de todos vocês. Obrigada, Luiz. Luiz, como líder aqui do nosso GT de apostas esportivas, tem feito um trabalho excelente. Eu aqui tenho que agradecer, né? Imagina, e vocês estão sempre são sempre bem-vindos, e sei que esse assunto vai voltar ao longo do ano com as atualizações todas que a gente for tendo. Então, assim, acho que fica aqui o convite já para a gente fazer um second edition aí, de repente no segundo semestre, quando for é, quando fizer sentido, né, a gente fazer. Ju, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que eu falo sempre isso quando eu te encontro, né? Você sempre é uma aula para mim estar com você. Obrigada. E Tabata, feliz surpresa que a gente teve aqui de todo o seu conhecimento e conteúdo que você agregou. Muito, muito obrigada. Obrigada pela participação de Obrigada, todos. pessoal. Adri, em especial, que está sempre aí com a gente também. Vi outros nomes, o Alexandre está aqui também. Muito obrigada pela presença de todos. E vocês vão receber o link, tá, da gravação, e o que vocês tiverem de dúvidas, também vou deixar aqui o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato. Caso vocês queiram saber mais sobre a BAP também, fiquem super à vontade. Está aqui meu e-mail. Muito obrigada, pessoal. Tá, gente, bom dia, bom vê-los. Tchau, Bom Obrigada. dia a todos. Obrigada. Bom Obrigada. dia. Obrigada. Obrigado, até logo. Até.